Oi, gente linda! Oi, gente da luz! Hoje é sábado e, como eu prometi, hoje eu tenho que explicar para vocês como foi que a inteligência emocional me levou para a Umbanda. Bem, vou tentar contar de forma mais resumida possível como é e como foi e como foi o meu caminho na Umbanda, ok? Morei muitos anos no Brasil, não é que eu morei, eu sou brasileira de terras tupiniquins. Conheci a Umbanda, conheci o Candomblé, conheci o Espiritismo no Brasil, frequentei estas três vertentes para ver se eu me identificava em alguma delas. E me identificava muito com o Panteão dos Orixás, mas não conseguia entender muito bem a diferença entre Umbanda e Candomblé. E então, o que aconteceu? Muitos anos depois, eu migrei para a Europa. E quando cheguei na Europa, como aqui, pelo menos há 20 e tantos anos atrás, não tinha. Eu, pelo menos, não sabia de nada, nem de terreiro, nem de irmão de fé, não sabia de nada. Não posso nem falar irmão de fé, porque naquela então, quando eu vim para cá, eu não estava completamente identificada, perdão. Eu só me sentia muito atraída pelos cheiros de defumação, por tudo que representa um panteão dos orixás. Mas eu não estava identificada ainda qual era a linha que eu tinha que seguir. Já sabia que eu era médium, já tinham me dito em vários centros que eu tinha ido, em diferentes vertentes, que eu tinha que desenvolver a minha mediunidade, mas não tinha colocado a mão na massa, porque eu primeiro queria identificar qual era o meu caminho, para depois mexer em algo que é tão sério. Então, aí eu vim para a Europa e eu fiquei sabendo sobre a inteligência emocional. Aliás, foi uma informação que me deu um brasileiro na época do Orkut, vocês lembram? Pois é, aí, no Orkut, um ex-colega meu de segundo grau do Brasil me perguntou um dia: Lúcia, tu já leu alguma coisa sobre inteligência emocional? Cara, eu achei uma piada. E inteligência emocional, diga só o que falta agora inventar um termo de que as emoções têm que ter inteligência, né, para tirar dinheiro do povo. Foi o que eu pensei. Foi exatamente o que eu pensei. Mas por curiosidade, eu resolvi correr atrás da informação. Comecei a achar interessante, sabe? Comecei a achar bem interessantes os aspectos que tratavam. E aí foi uma coisa assim meio viciante, porque eu fui pegando um livro, depois eu fui para outro, depois eu fui para outro, depois eu fui para outro. Naquela época eu morava na Itália e eu comecei a pegar gente de muitos lugares do mundo que eu poderia entender através do idioma e comecei a achar muito bacana. Me viciei nesse negócio e comecei a estudar sem parar a respeito. Eu, como sou um motor de emoções, que eu não sei se vocês notaram isso, eu sou um motor de emoções, descobri, um pouco antes de começar a estudar a inteligência emocional, que esse motor de emoções que eu sou poderia ser o meu paraíso no céu ou poderia ser o meu inferno lá embaixo, nas chamas católicas. Aí, tô falando assim é de brincadeira, viu? Porque o inferno, nós que somos espiritualistas, a gente não acredita nessa parada. Isso aí é uma metáfora católica que eu respeito, mas é só uma metáfora que eu estou utilizando para que ninguém se ofenda. Bem, total. Aí, eu, como já tinha me dado conta que eu precisava compreender as minhas emoções para que fossem meu paraíso e não meu inferno, eu achei fantástico esse caminho da inteligência emocional de começar a estudar sobre isso. Bem, o que acontece? Que eu já tenho pelo menos mais de 15 anos estudados de inteligência emocional. Eu, no ano de 2016, para encurtar a história, todo esse período que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo para vocês desde 2003 até 2016. Eu cheguei aqui na Europa, para situar vocês, em 1999, tá? Chegando aqui, eu me desconectei da história dos orixás. De vez em quando eu acendia lá e firmava uma velhinha. De vez em quando, sim. Sempre saudei a mãe Iemanjá antes de entrar no mar. Quando ventava muito, eu sempre dizia parrei, mamãe, olhar, uma coisa, nem que fosse mentalmente. Nunca me desconectei completamente, mas não era uma coisa que eu fazia, como é que eu vou dizer, que eu cultuava dentro de mim de forma consciente. Era tudo um padrão inconsciente. Aí, né, em 2016, nesse período todo que eu tô falando para vocês, de 1999 até 2016, eu estudei outras vertentes espirituais, como o Reiki, como a magia céltica, como a magia europeia, Wicca ou Wicca, não sei como é que diz no Brasil. Algumas eu
testei para ver se eu gostava, outras só estudei na teoria porque daí não casava muito comigo. Mas, enfim, tava tentando encontrar a tampa da minha panela, né? Aí no ano 2016, começaram a surgir alguns fenômenos interessantes comigo, do além, que eu já explicarei em outro vídeo. E eu estava estava fazendo um curso de inteligência emocional online. E era no YouTube, tá? E aí você sabe que a gente está assistindo o vídeo lá no YouTube, tem a telinha principal, né, que a gente está vendo o vídeo, e tem aqui à direita aquela lista, onde a gente pode, que o YouTube mesmo, através dos cookies, sabe o que a gente vem procurando, e ele começa a nos oferecer vídeos. Pois ali me apareceu um vídeo, gente, eu estava morando na Áustria se fala alemão, eu estava vendo um vídeo, estava terminando um curso de um cara que eu gosto muito, em espanhol da Espanha, não da América Latina, deixa muito claro. Depois, antes disso eu estava fazendo outro curso em italiano, antes desse curso que eu tô falando espanhol. Então, os cookies tinham que estar voltados aqui para a Europa, em todo caso. Aí me aparece aqui do lado, né, assim, naquela listinha da direita, qual a diferença entre Umbanda e Candomblé. E me causou uma curiosidade, aquele vulcão de curiosidade que eu tenho dentro de mim. Fez... Porque eu nunca soube qual era a diferença entre Umbanda e Candomblé. Nunca! Perguntei, mas ninguém me dizia direito o que era. Me parecia tudo igual, no final das contas. Até porque eu sou do Rio Grande do Sul, gente. Pelo meu sotaque, vocês devem ter notado já. E lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma vertente da Umbanda que se chama Batuque, que aliás só tem no Rio Grande do Sul. E ela é bem mesclada, a Umbanda com o Candomblé. Então aí eu ficava mais confusa ainda. Total. Aí eu achei interessante, entrei lá naquele vídeo para ver. Eu disse, agora eu vou saber. E eu fiquei impressionada do mundo que eu estava descobrindo, porque daí descobri que na internet tinha um monte de canal de Umbanda, de Candomblé, das religiões de raiz afro do Brasil, e que tinha uma quantidade de gente fazendo vídeo, fazendo canais bacanas, porque eu encontrei aí. Aquilo foi um mundo, eu fiquei impressionada, gente, eu me viciei procurando informação, porque eu digo, eu não acredito que eu estou na Áustria e eu vou conseguir finalmente saber um monte de coisas que eu sempre tive curiosidade de saber. E pela curiosidade não ter tido a resposta no momento, quando eu morava no Brasil, eu nunca entrei de cabeça em nenhuma religião de descendência afro, ou mesmo a Umbanda, que é brasileira, mas traz os orixás, né? Vem com o fundamento dos orixás, que vem da África, porque me faltavam determinadas respostas, e como eu não tinha as respostas, eu não obtinha as respostas, daí eu não me jogava de cabeça. Aí eu comecei a ver aquele mundo. Gente, eu comecei, claro, a filtrar muito, comecei a encontrar canais onde me pareciam que as pessoas eram muito corretas, um linguajar muito interessante, uma postura muito fresca, com vento fresco, trazendo informações muito claras, o pessoal dando a cara para bater, que depois eu contarei quais foram os canais que eu fui encontrando, pessoas que me tiraram muitas dúvidas. E aí então eu comecei a definir o meu caminho e foi aí que eu me identifiquei na Umbanda. A inteligência emocional, as palestras da inteligência emocional me jogaram dentro da Umbanda. E por que eu escolhi Umbanda e não escolhi Candomblé? Bem, isso é uma posição minha privada, que eu vou contar. Privada quero dizer pessoal, não é privada. Pessoal, que eu vou contar para vocês em outro vídeo, tá? O caso é que eu encontrei um terreiro de Umbanda na Áustria, que eu coloquei as duas mãos na cabeça, eu falei assim, não pode ser, foi uma querida amiga minha que me avisou que tinha um centro kardecista na Áustria e um terreiro de Umbanda. Eu falei, gente, não pode ser, aqui no meio dos Alpes, não pode ser que tenha um terreiro de Umbanda. Eu liguei, encontrei o telefone deles na internet, liguei para falar com a pessoa responsável do terreiro, fiz algumas perguntas, que por sinal não é brasileira, nem brasileiro, é estrangeira, que aprendeu a falar português
para poder entender melhor os pontos cantados da Umbanda. Olha que bacana. E aí fui lá para fazer a prova do algodão em relação à Umbanda. Sabe quando a gente limpa o chão e quer saber se ele tá bem limpinho mesmo? Que a gente pega um pedacinho de algodão e passa assim no chão. Tem gente que faz isso, eu não. Mas tem gente que faz. Então, por isso eu falo a prova do algodão, que é passar o algodãozinho assim, vai ver se tá tudo beleza. E eu vou contar essa experiência também para vocês em outro vídeo, para não ficar isso aqui muito comprido. O caso é que a inteligência emocional, eu já treinada de ouvir a minha mente, eu já treinada de... Gente, esse treino ainda continua, hein? Isso aqui é pro resto da vida. Vocês não acham que, eu aprendi, pronto, uma coisa na lista, o to-do list done, ou seja, a nossa lista de afazeres, esse aqui eu já posso riscar, já fiz. Não é assim, isso é para sempre, mas é muito bacana quando a gente passa numa determinada fronteira. O começo é difícil, mas os resultados são tão fantásticos que vale a pena se meter nesta batalha. Especialmente para você, médium bandista. Porque no momento, para mim, a conexão com o divino dentro da Umbanda, quando eu me encontrei dentro da Umbanda e disse, essa aqui é a minha casa, Aruanda é minha cidade, como que eu não vi antes, porque eu não estava ouvindo a minha mente, estava tudo aqui, eles estavam falando, a conexão dos falangeiros, dos nossos guias espirituais, do nosso anjo da guarda, é pela mente. Vocês sabem, umbandistas, melhor do que eu. E eu falo assim porque eu sou umbandista nova, consciente. E já sou umbandista, acho que já de outras encarnações. Eu venho aí trazendo essa defumação no meu perispírito. Então, quando a gente... Pelo fato de eu estar mais treinada em escutar a minha mente, para mim foi muito mais acelerado o fato do desenvolvimento mediúnico. E tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e através dessa pessoa se manifesta um preto velho fantástico que eu tive a honra e o prazer de conhecer, que disse para mim assim, filha, você tem a mediunidade estourando, ela está na flor da pele. E eu fiquei analisando, né, esta frase e pensei, cara, pode até ser, né? Eu não estou duvidando do preto velho, mas eu sou uma filha de fé que eu preciso compreender com a cabeça também. A minha fé é inabalável. Tem coisas que não necessita ter explicação. Eu sinto a vibração, eu sinto que existe, e se eu não sinto, eu acredito igual. Porque a minha fé em Deus vai por em cima de qualquer coisa. Mas é verdade que a minha fé se fortalece muito mais se ela também passa por aqui a explicação. Se ela me é lógica, sabe? Se ela tem um fundamento lógico. Então a minha fé, ela não oxida, é impossível oxidar, porque é um filtro total que eu tenho. E passa naquele filtro assim bem bacana, fica limpinho tudo. Então, claro, para mim foi muito mais fácil eu fazer progressos dentro da Umbanda. Gente, eu não sei se mais fácil é a palavra, mas foi mais fluido. Acho que essa é a palavra correta. Foi mais fluido, porque para firmar a cabeça, que eu tinha ouvido isso dentro de terreiro, quando eu vivia no Brasil, eu não entendia o que era. Eu perguntava e eu não conseguia compreender. Pô, firmar a cabeça é a gente poder ter foco, poder ter a capacidade de concentração. Nós somos uma população, não estou falando só do Brasil, todo o lado ocidental do planeta Terra, a gente não tem o hábito de meditar. Ninguém nos ensina essa parada. A gente não tem o hábito de aprender a respirar. Tampouco ninguém nos ensina. O que nos ensina é o estresse, o trabalho, o corre para cá, o corre para lá. É uma sociedade muito estressada, a sociedade ocidental. Aí a gente vai para dentro de um templo, seja ele de qual vertente religiosa que seja, e a gente tem que concentrar, a gente não sabe. Concentra, afirma a cabeça. Mas a gente tem que saber, primeiro, e para saber a gente tem que entender o que significa isso. Para mim foi assim. Então, claro, como a inteligência emocional me ensinou a me escutar, a escutar a minha mente, ficou muito mais fluido eu entrar em contato com
os amigos espirituais que me acompanham, esses guias falangeiros fantásticos que eu agradeço cada dia quando levanto e cada noite antes de dormir, que eles me acompanhem nessa jornada encarnatória para poder entrar melhor em contato com o meu anjo da guarda e permitir que ele me intua mais, porque ele deve estar aí e eu não escuto, porque eu tô com a minha mente em 40 lugares ao mesmo tempo, sem estar no agora, e isso acontece com todo mundo. Então, graças à inteligência emocional, a inteligência emocional me jogou de volta no espiritual. E eu encontrei a Umbanda como a minha casa. Aliás, eu não sou da Umbanda, eu sou Umbanda, que é diferente. Eu me sinto assim. Inclusive, quando eu realmente identifiquei esse caminho, que é o meu caminho, eu me senti, inclusive, em dívida comigo e com os guias que me acompanham, no sentido de que eu demorei muito para me dar conta, sabe? Mas como uma pessoa que eu amo muito me disse, nunca é tarde para começar um bom trabalho, então eu prefiro deixar isso para trás e continuar olhando para frente e pisando firme e pisando forte, com a cabeça firme, que é concentrada. E esse é o vídeo de hoje. Claro que tem muito mais coisas para contar, mas para não ficar chato e não ficar longo, eu vou fazendo pouco a pouco, ok? Um beijo em cada um de vocês. Obrigada para todos os que curtiram meu canal. Quem goste, dá um like. Quem não goste, dá um dislike. Se quer, se subscreve no canal, naquele sininho. Todos vocês sabem, porque quem tá no YouTube já sabe toda essa parada. Tem a página do Facebook também, gente. E olha, tem e-mail para me escrever qualquer pergunta ou, enfim, que queira se comunicar comigo. E também tem como é que chama? O Messenger privado do Facebook. Também vocês podem me escrever por ali, ok? Beleza? Que vocês tenham um final de semana cheio de axé, com muita saúde mental, espiritual, emocional e física, todas casadas num corpo só, holístico, e desse Deus Todo-Poderoso que nos criou para a felicidade e a evolução amorosa. Até a próxima!